O que serve a hora clínica? Para que ela serve, né? Serve só para você colocar o valor na sua consulta? Não, não serve para você só colocar o valor na sua consulta. Flávia, é certo cobrar a consulta? Não existe certo e errado. Depende da estratégia que você quer adotar naquele momento no seu consultório. Nada impede de você começar não cobrando e de repente vir a cobrar, ou você começar a cobrar e de repente numa fase não cobrar e tá tudo bem, beleza? Então, o que eu quero mostrar com a hora clínica aqui para vocês? Então, sobre cobrar consulta, ele vai te nortear o valor da sua consulta, né? Mas não quer dizer que se a minha hora clínica deu R$50, que eu vou cobrar R$50. Não, isso não quer dizer, isso não vai impactar. É a única questão, né, que vai te nortear sobre o valor mínimo a ser cobrado. Então, se você quer cobrar sua consulta e você não sabe o valor ideal para cobrar, como que você vai fazer? Você vai calcular o valor da sua hora clínica e aquele valor que deu vai ser o mínimo para você cobrir as suas despesas e, inclusive, tirar um prolabore. Então, quando você quer cobrar uma consulta, eu não sei se o valor é justo ou não, basta você calcular a sua hora e entender o que aquela hora quer te dizer. Por exemplo, se a minha consulta demora média de 40 minutos e a minha hora custa R$70, eu poderia cobrar R$50? Se for proporcional a 40 minutos, sim. Posso cobrar menos? Pode. Posso não cobrar? Pode. Tá? Então, o valor da hora clínica não quer dizer o quanto você tem que cobrar de consulta, e sim o quanto vale a sua hora. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um dentista que não cobra uma avaliação, tá? Ele não cobra uma avaliação e aí ele já tem, teoricamente, mediante o mercado nosso odontológico, que tem dentistas, a grande maioria não cobra e tem alguns que cobram. Se você tem todo um diferencial, se você realmente tem aquela clientela que é fiel a você, que você tem lista de espera, que você já tem um certo nome na cidade, que justifica 100% você cobrar, e não só por, eu me sinto valorizado, porque convenhamos, tá bom? O fato de cobrar consulta ou não justifica se você é um dentista que se sente valorizado ou que é valorizado pelos seus pacientes. Uma coisa também não tem nada a ver com a outra, tá? Mas vamos supor que você deseja cobrar. Você sabe que uma porta, uma barreirinha ali de entrada, já está sendo cercada. Por quê? Porque tem um monte de outros dentistas que não cobram. Então, você tendo a consciência de que, beleza, é o que eu quero, é o meu valor, é a minha hora, tá tudo ok. Segue com aquilo e foca naquilo, tá? Agora, se você tá num momento em que precisa captar paciente e você coloca isso como uma barreira, só para entender no final do mês que aquilo vai compensar o seu mês ou que você vai ter um resultado positivo, isso é mentira, tá? Então, não é o quanto você cobra de consulta ou se você cobra consulta ou não que vai te trazer uma sobra no final do mês, não é isso, tá? O que vai te trazer uma sobra no final do mês é todo o seu processo de gestão e não o simples fato de você cobrar ou não. Você pode ver aí quantos dentistas que já cobraram avaliação, que cobram avaliação e que também vivem com a corda no pescoço no final do mês. Então, isso não é determinante para que você tenha sucesso financeiro, tá? É a gestão como um todo, beleza? Mas vamos lá, Flávia, se eu cobro uma avaliação, se eu cobro uma consulta, certo? E eu tenho uma porta de entrada com uma certa barreira, onde eu estou precisando captar paciente, vamos supor que de 5 pessoas que entram em contato com você, fica sabendo que você cobra consulta, concorda, 2 vão realmente lá e vão passar por avaliação com você. Eu concordo que quando a pessoa paga a consulta, ela tende a ter uma conversão maior. Por quê? Porque ela já deu aquele pontapé inicial de acreditar em você mesmo, ainda não te conhecendo, tá? Então, a conversão, sim, é maior. Mas se a gente colocar, vamos pôr uma média ali de 5 pessoas que cobram avaliação, vamos pôr o dentista que cobra avaliação, entrou 5 pessoas, 2 fechou e ele cobra lá R$100, tá? A consulta, então ele ganhou 200 daqueles 5 que só 2 fecharam. Um outro que não cobra avaliação, vai lá e conversa com os mesmos 5. E pelo fato dele falar não cobra avaliação, vamos pôr que 3 entre lá, tá? E desses 3 que entre lá, vamos pôr que os 3 fechem, beleza? 100% para os 2. O outro entrou 2, fechou 2, o outro entrou 3, fechou 3. O nível de venda, a técnica de venda é igual para os 2. Então, concorda que esse, muitas vezes, como ele está num período de crescimento, onde ele quer realmente trazer gente para dentro, para poder fidelizar, ele tem uma chance maior
de ter nesse primeiro momento o objetivo dele alcançado? Então, não quer dizer o valor da sua hora clínica, ou quer dizer o valor que você cobra como consulta, que vai te trazer o resultado que você espera, certo? Esse era o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui. Então, quando você sabe de todas as despesas suas, tanto fixas quanto variáveis, Flávia, mas eu não sei das variáveis, porque tem coisas que eu pago só uma vez no mês, tem coisas que eu pago 3 vezes ao ano, tá? Então você vai fazer uma média, porque você tem que calcular todas as suas despesas. Então, as fixas são fáceis, todos os meses se repetem, mas as variáveis eu vou te dar um exemplo. Eu vou na papelaria comprar um papel sulfite, umas canetas, um caderninho, umas 2 vezes no ano, porque eu já faço uma compra maior. Legal, 2 vezes no ano. E quanto que você gasta todas as vezes que você vai na papelaria? Eu gasto média de R$150, Flávia. Ok, você já fez que vai 2 vezes ao ano, gasta R$150, então no total, durante o ano, você gasta R$300, você vai pegar os R$300, dividir por 12, isso vai virar sua despesa variável como se ela fosse fixa mensal, tá? Então a ideia é você realmente compilar todas as despesas. O problema do dentista que erra no cálculo da hora clínica é que ele não levanta as variáveis. E eu vou te falar que muitas vezes a variáveis, ela vai dar uma diferença gritante no valor da sua hora clínica. Por isso que muitas vezes também a conta não fecha, tá certo? Então as variáveis é importante sim para você calcular a hora clínica. Outro fator que é impactante dentro do cálculo do seu da hora clínica, além das despesas, o valor do Prolabore. Eu já vi casos de dentista entender Prolabore como salário que ele quer tirar. E não é bem o salário que você quer tirar. Porque eu posso perguntar para qualquer um de vocês, qual que é o salário que você gostaria de ter? E a pessoa fala, eu queria ter um salário de R$30 mil. Eu queria ter um salário de R$50 mil. Eu queria ter um salário de R$100 mil. Então, olha, presta atenção o que isso vai impactar seu preço. Porque se você simplesmente coloca o valor que você quer, como que você vai praticar uma restauração, por exemplo, de R$550? É difícil? Você vai vender menos? Você pode vender? Pode, né? Depende aí do que você tem de diferencial, do nome que você tem, da referência que você é. Mas vai ser complicado você vender várias restaurações a R$550, dependendo da cidade que você estiver inserido, dependendo da estrutura que você tiver no seu consultório, enfim. Então, o Prolabore, né, nesse momento de calcular a hora clínica, ele tem que ser 100% sensato. Você tem que entender que quanto mais você coloca, você puxa de Prolabore, mais caro vai ficar seu preço. E quanto mais caro fica seu preço, menos competitivo ele é no mercado. Então, o que acontece? Às vezes tem um dentista tão bom quanto na cidade, que às vezes tem uma estrutura melhor do que a sua, às vezes tem um processo de gestão muito mais de fidelizar os clientes e cobra mais barato. O que justificaria, neste caso, o paciente tratar com você? Nada, concorda? Então, você pode ter um preço muito acima do mercado? Com certeza pode. O preço é seu, você coloca o valor que você quiser, desde que tenha diferenciais e que seja compatível com aquilo que você está cobrando. Tem coisas que justifica pagar mais caro, tá? Mas você não pode simplesmente falar, a qualidade do produto que eu cobro, que eu uso é diferente. O paciente não sabe, né? E como que você vai falar para o seu paciente, mas eu uso 3M. Ok, mas o que é 3M na cabeça dele, né? É a mesma coisa que nada. Então, você tem que ter outros diferenciais para ser competitivo, beleza? E não somente focar no valor que você quer ganhar como hora clínica, como Prolabore, beleza? Então, é um ponto muito importante, onde eu vejo que a grande maioria erra. É colocar o Prolabore de acordo com o que quer, e não como o consultório pode pagar para que seu preço seja competitivo e que você consiga vender mais, e que você consiga, nesse momento de vender, fidelizar e trazer cada vez mais pacientes, até que você chegue num grau de maturidade aí dentro da cidade, que você seja referência na sua cidade, e aí sim, tem grandes diferenciais que justifiquem você cobrar, o dobro do preço que a sua concorrência cobra e atender menos paciente e faturar mais, ok, tá? Mas tem que ter maturidade para fazer isso daí, beleza? Não vai metendo os pés pelas mãos, porque senão você vai dançar, tá? A gente tá numa odontologia que é competitiva e a gente tem que olhar os nossos diferenciais, a gente tem que olhar o que o mercado tá cobrando. Então, o fato de você precificar, copiando a tabela do colega é 100% errado, mas não quer dizer que após precificar você não tenha que olhar a tabela do colega,
ok? Olha como que é diferente e ao mesmo tempo parecido. Então, você só olha a tabela do colega após ter precificado, ou seja, o valor mínimo que eu poderia cobrar é esse. Tá condizente, tá muito fora, tá muito dentro, eu conseguiria chegar num preço menor, ser mais competitivo, mais agressivo no preço, para conseguir trabalhar mais, fazer mais meu nome, ter mais casos, ser mais referências, diminuindo a minha margem de lucro e depois lá na frente aumentar? Dá para eu ganhar mais num procedimento e menos no outro e isso trazer um equilíbrio no meu mês? Dá. Então entende que a precificação ela não é algo engessado, que a hora clínica não quer dizer que você ganhando aquele valor de hora todos os dias e todos os meses vai te trazer aquilo que você de fato quer. Não é bem por aí, tá? A teoria é linda, mas a prática é outra, beleza? Vamos lá, sobre atender menos horas no consultório. Isso é um fator que vai impactar muito o seu preço e muito a sua margem de lucro. Exemplo, Flávia, eu sou uma dentista que trabalho meio período no SUS, ou então eu trabalho meio período nos outros consultórios e eu só tenho meio período para me dedicar ao meu. E aí, como que fica isso? Com certeza o seu preço ele é menos competitivo, com certeza o seu preço é mais caro. Ou se você abaixar mediante a sua concorrência, você está tendo uma margem de lucro mínima, porque o tempo impacta no preço e, consequentemente, no seu lucro, ok? Ficou difícil de entender? Vamos lá, vamos voltar, porque isso eu acho que pega bastante aí em relação a quem trabalha fora. Então, se você tem um consultório onde você atende apenas meio período, ou algumas horas por dia, ou atende 3 vezes por semana, enfim, você não trabalha a jornada todinha no consultório, das 8 às 8, das 7 às 7, ou então das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, enfim, não faz o turno integral, vamos dizer assim. E você tem aí que viver também de convênio, ou você vive também de SUS, ou você trabalha para terceiros, e a sua hora, ela não é integral no consultório, o seu preço será impactado por isso. Por quê? A hora clínica vai ser dividida, né, as despesas mais prolabore pelas horas trabalhadas. Então, quer dizer que se eu, Flávia, atendo 160 horas no mês, no meu consultório, e a Isa, que está aqui, atende 90 horas, o preço dela, se a gente usa o mesmo tipo de material, a gente tem parecidos impostos, a gente, enfim, é parecido o tamanho de estrutura e tudo mais, quer dizer que a hora dela é mais cara que a minha? Com certeza. A hora dela vai ser mais cara que a minha. Então, se eu trabalho 160 e ela trabalha 90, concorda que o valor ali para dividir por 90 vai dar um resultado muito maior do que eu dividindo por 160, porque quanto mais o valor que é dividido, né, maior é a hora. Então, se a Isa atende meio período e a Flávia atende o período inteiro, é muito provável, se as nossas despesas, nosso prolabore for parecido, que a hora dela pode dar o dobro que a minha. Então, o preço dela vai dar também parecido com o dobro do meu. Concorda, gente? Porque isso é um dividendo. Então, você precisa avaliar se não vale a pena mesmo atender mais no seu consultório e algumas vezes abrir mão desses outros lugares. Você vai ter que fazer a conta, você vai ter que calcular. Então não é o fato de que o outro me dá uma estabilidade, o outro eu tenho um fixo. Se isso é muito importante para você, tá tudo bem, desde que você saiba que tá impactando na sua margem de lucro do consultório. Então, quando você tá lá no consultório e você fala, gente, mas o negócio não vai, mas parece que no final do mês não sobra aquele tanto que eu imaginava que tá sobrando. Por quê? Porque o preço que você tá cobrando tem uma margem muito pequena, porque você não vê o valor da sua hora clínica, que é dividido por um número muito pequeno, certo? Talvez fique confuso, mas se você entender a realidade da hora clínica, vai ficar simples de você entender isso. Nossa, então quer dizer que se eu atendo menos no meu consultório, o meu preço, se eu tô cobrando um preço errado, quer dizer que a minha margem de lucro tá muito pequena? Pode ser que sim, tá? Não tem como eu falar que porque eu não tô vendo e eu não tô entendendo a sua realidade. Mas na grande maioria das vezes isso acontece. Por que grandes clínicas? Por que grandes franquias? Porque essas clínicas aí, tipo assim, de 5 cadeiras, 4 cadeiras, clínicas realmente que faturam muito, tá? Tem preços muito competitivos, ou seja, um preço que talvez você não consiga competir. Muito tá impactado, né? Aí você pode pensar, Flávia, mas eles não fazem hora clínica, eles não fazem precificação? Claro que faz. Claro que faz. Flávia, mas eles não têm uma despesa gigante? Tem uma despesa gigante. Mas então por que eles têm preços competitivos? Vamos lá.
Tem poder de negociação de compra de material, que isso justifica vender menos, comprar mais barato e vender por um preço menor, tá? E uma coisa que impacta bastante no preço competitivo de grandes clínicas é que eles trabalham muitas horas, então eles ficam abertos 12 horas por dia. Então imagina você pegar, mesmo que a despesa seja muito maior que as suas, dividir por um número gigante, vai dar um preço menor, tá? Sem contar que às vezes consegue, né? Manipular ali, que tenha um CNPJ, que consegue taxas melhores no cartão de crédito, conseguem, às vezes, uma alíquota menor dentro do imposto de renda, enfim, muitas variantes. Mas o tempo de clínica aberto é impactada no valor competitivo de grandes clínicas, tá? Então, quando você tem um concorrente aí, vamos pegar aí um concorrente que para você seja, nossa, eu não consigo fazer de forma alguma aquele preço. Será mesmo que ele tem concorrência desleal? Não é desleal, Lucila, não é desleal, tá? Por quê? Porque ele consegue comprar mais barato, porque ele consegue atender 12 horas no dia e você não tem alguém para ficar no seu consultório 12 horas no dia, você não tem funcionário suficiente. Não é desleal, eles não estão fazendo nada de errado, tá? O problema é que acaba impactando que você não consegue competir. Por quê? Porque você não tem a mesma equipe, porque você não tem o mesmo poder de negociação com as dentais, porque você não tem a mesma negociação com a taxa de cartão de crédito. Parece desleal, mas não é. Eles não estão fazendo nada de errado em relação à concorrência. Eles simplesmente conseguem praticar um preço menor. E não quer dizer que eles estão fazendo isso para te prejudicar. Não é, eles estão ali porque eles vão vender mais, tá? E eles têm dívidas maiores, ou seja, têm despesas maiores. Então, nem sempre a gente pode simplesmente apontar o dedo e falar, mas eles fazem isso, porque tem muita coisa por trás de todo o processo também, né? E que às vezes a gente não enxerga. Mas eu vou te trazer aqui uma situação que vai ficar confortável para você, que muitas vezes a gente esquece de avaliar, e eles têm isso de forma muito simples ali na realidade deles, tá? Então é um segredo aí para vocês, segura que eu vou contar. E aí você vai pensar e vai falar, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas então por que essa concorrência que parece desleal, que nem a Lucila mostrou, não é desleal? Porque o tempo que eles ficam de clínica aberta, ou seja, disponível para atendimento, porque tem equipe grande, eles vão dividir a despesa dele por aquele número grande, então o preço realmente vai dar menor, e às vezes ele tem até mais margem de lucro do que vocês, tá? Então assim, isso é desleal? Não é desleal. Concordo que pode ter gente que faz picaretagem, concordo, tá? Mas não é a maioria e não é o intuito do que eu quero trazer aqui. Eu quero mostrar para vocês que eles conseguem cobrar preços menores e às vezes lucrar mais. Por quê? Porque tem mais competitividade na compra e no tempo de atendimento. Então, se você tem cadeira parada durante um período do seu dia, você sabe que isso está impactando o seu preço. Logo, está impactando o seu preço. Logo, você vende menos. Logo, você pode ter a sua margem de lucro diminuída, ok? Eu só quero que vocês avaliem a variante disso. Avalie a variante, ou seja, não vai olhar para o outro e tentar entender o que está acontecendo no outro, porque você não sabe da despesa dele, você não sabe do que está passando lá por trás. Mas eu quero que você olhe para o seu e pense com você mesmo. O que eu posso fazer, então, para que meu preço seja mais competitivo? Olha para as horas trabalhadas. Você consegue trabalhar mais? Flávia, mas eu não quero trabalhar mais. Ok, mas você pode deixar a sua cadeira trabalhar mais? Não quer dizer que você tenha que sentar e trabalhar, mas você pode colocar um colega que trabalhe e que isso vai diminuir seu tempo. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aqueles dentistas que têm medo de contratar uma secretária? Ai, Flávia, eu tenho medo de aumentar a minha equipe, eu tenho medo de ter uma SB, porque eu já tenho uma secretária e eu nossa, tá longe ainda de ter uma SB. Será mesmo que tá? Será mesmo que tá longe? Porque se você olhar para a hora clínica e enxergar ela, tudo que ela quer te mostrar, muitas vezes está mais próximo do que você imagina. Vou te dar um exemplo. Se você gasta lá numa extração cerca de 1 hora para cada paciente, tá? Para fazer todo o procedimento em si de extração, mais o processo de tirar todo o material, limpar a sala, lavar os materiais, esterilizar, você vai colocar o tempo de 1 hora para cada paciente, ok? Só que se você tivesse uma pessoa do seu lado que adiantaria todo esse processo, ou seja, uma auxiliar. Então, se você gasta 1 hora num procedimento de exodontia, vou dar um exemplo. Ou pode ser uma endo, ou pode ser uma restauração, mas você tem aquele período que você gasta ali para executar o procedimento,
para tirar todo o material, para limpar toda a sala, para lavar, para esterilizar e etc, certo? Se você tivesse uma pessoa com você, que muitas vezes você julga não ter o dinheiro para poder contratar, se você tivesse essa pessoa, ela te adiantaria a vida? Sim. Enquanto você está ali no procedimento em si, ela está sugando, ela está te colocando as coisas na mão, que você vai perdendo tempo, saúde, de ficar girando o tempo inteiro. Então, claro que isso é óbvio na sua cabeça que ajudaria, tá? Mas ela te ajudaria no tempo de execução do próprio procedimento, no tempo de retirada dos materiais, ou seja, eu tô dando uma sutura, tô finalizando o atendimento, ela já tá limpando toda a mesa, ela já tá, né, só preenchendo ali a ficha onde o paciente vai assinar, ela tá resolvendo a sua vida ali enquanto você tá terminando com o paciente. Então, vamos supor que de 1 hora de procedimento, você consiga reduzir para 40 minutos, para 45 minutos o seu atendimento a cada paciente nesse procedimento. Então, você tá economizando 15 minutos, ou você tá economizando 20 minutos. Ao longo de todo o dia, dá quanto essa economia de tempo? Dá quanto? Ao longo do mês, dá quanto essa economia de tempo? Se você olhar que o seu preço pode ser menor, que você pode ser mais competitivo e que você pode vender muito mais e seu faturamento vai ser maior, já pagou essa secretária pelo fato do tempo que ela te economiza. Então, olha como que às vezes a própria hora clínica já diz coisas pra gente que a gente não consegue observar. Fica claro isso pra vocês? Que o fato de você gastar 1 hora no procedimento, 1 hora e meia, 2 horas, 5 horas, e se você tivesse uma pessoa que te adiantaria esse tempo, você consegue ter um preço mais em conta, mais barato, mais competitivo, vender mais, aumentar seu faturamento e ainda ter essa ajuda e não ter aquele trabalho de ter que fazer um serviço que poderia ser delegado, por exemplo. Consegue entender isso? Se você jogar na sua precificação, você vai entender que sim, você consegue ter um preço competitivo. Ou então, não, Flávia, não quero abaixar o meu preço, quero continuar então com a secretária auxiliar, diminuindo o meu tempo e eu vou continuar com o mesmo preço. O que vai acontecer? Sua margem de lucro vai aumentar. Simples assim. Essa questão da secretária pega muito, quase ninguém percebe que a hora clínica mostra que você pode ter mais pessoas no seu consultório, se ela tiver realmente correta, ok? Vamos supor um procedimento aqui, onde a gente está falando de implante e prótese sobre implante, certo? Vamos lá. Tá, então vocês querem saber, então segura aí e acompanha o raciocínio. Chegou um paciente, eu vou dar um exemplo. Chegou um paciente e eu quero vender para ele, eu vou até anotar aqui, eu quero vender para ele 2 implantes com 3 coroas, ou seja, eu vou fazer uma prótese de 3 elementos, tá? Com ponte. Então, eu vou pegar lá 1 implante, 2 implantes e vou fazer 3 coroas. Como que vocês cobrariam por isso? Um paciente, vamos dar exemplos aqui, vai, ó. Ele precisa de um implante lá no 14 e no 16 e o 15 vai ser um pontico, certo? Então, ele vai fazer uma prótese de 3 elementos, parafusada ali no 14 e no 16. Mas são 3 coroas de cerâmica. Então, o certo é cobrar 2 implantes, né? O certo não, é o comum, cobrar 2 implantes, porque realmente vai ser 2 implantes, um no 14 e um no 16, aqui e aqui, e vai ter 3 elementos, lá no 14, no 15 e no 16. Então, eu vou dar um exemplo para você, que cada implante, exemplo, tá? Isso não é preço. Por que que as clínicas grandes cobram um preço que muitas vezes você acredita que é desleal, mas que não é desleal, mas é que eles entendem de hora clínica e que eu quero contar aqui para vocês o que é, tá? Cobra mais barata a coroa. Não é que cobra mais barata a coroa, não é, Sandy, olha o que eles fazem, vou te mostrar. Vamos supor que 2 implantes seja R$1.000 cada. Então você vai cobrar R$2.000 de implante e que cada coroa seja também R$1.000, só para ficar fácil a conta. Então, seria R$2.000 de implante e seria R$3.000 de coroa, certo? Então, daria um total de 5.000 por essas próteses sobre implante, ok? Então, olha, fulano, eu tenho que te cobrar aqui 5.000, porque é 2.000 de implante e 3.000 de coroa. Por que às vezes uma clínica consegue cobrar 3.500 por esse mesmo procedimento? Ou então R$4.000 por esse procedimento? Aí você fala, cara, para eles cobrarem R$4.000, eles tiram R$1.000, é quase que 20% desse preço. Como que eles conseguem ter margem de lucro nisso? Vamos lá, é aí que vem. A hora clínica para fazer um implante, 2 implantes, é muito diferente, sendo que é o 14 e o 16, você vai abrir retalho de uma vez só. O anestésico que você vai usar para anestesiar essa região, você vai gastar o dobro para anestesiar essas duas regiões que são perto. Então, concorda que a hora clínica,
para você fazer 3 coroas, vamos supor que seja 3 coroas diferentes, uma no direito, uma no esquerdo e uma inferior, vai. E que seja cada uma num momento. Aqui foi no começo do ano, aqui foi no meio do ano, aqui foi no final do ano. Aí eu concordo que são horas clínicas diferentes. Aí eu concordo que são anestesias diferentes. Aí eu concordo que são cirurgias diferentes, aberturas de retalhos diferentes. Mas se é no mesmo local, onde você já vai abrir retalho, já vai dar a mesma anestesia, a mesmo fio de sutura, você só vai gastar 2 implantes, material de moldagem, você vai gastar mais para moldar 2 implantes? A silicona lá é a mesma. É a mesma. Então, você está economizando material. Tem coisas que vão se repetir? Vão, como o protético, ele vai te cobrar por 3 coroas. O implante, o parafuso em si, você vai ter que cobrar 2. Mas esses procedimentos, como custo de material e hora clínica, é um só. Então, você entende que você está precificando errado? Você entende que você não precisaria cobrar 5 mil e você poderia cobrar, às vezes, 4, 3 mil, não sei quanto vai dar. E, às vezes, você perde o tempo todo para o vizinho porque ele tem esse pensamento. Ele sabe calcular, de fato, a hora clínica certinha. Pessoal, não é desleal. Não é desleal. Eu sei que eles conseguem, às vezes, uma margem até maior. Eles vendem mais, são mais competitivos, porque sabe exatamente o tempo que vai ser gasto. Tem auxiliar para reduzir esse tempo, entende? Eles estão ali com gente operando junto. Enquanto um está operando, a outra já está tirando as coisas para trazer mais gente. Então, o tempo é menor também. Entenderam a logística? O quanto a hora clínica é importante? Que muitas vezes você não consegue competir com alguém por não entender o que é hora clínica. E não pelo fato, porque é grande. Não é que é grande, é que sabe gestão, diferente. Então, assim, se você tem essa visão de crescimento, se você realmente quer ser competitivo, quer ter uma margem maior e que você precisa vender mais nesse primeiro momento, não é aquela questão do ego, não, mas meu colega cobra 5 mil, eu tenho que cobrar, eu não posso cobrar menos. O problema não está em cobrar menos ou cobrar mais, está cobrar o certo. Tem que cobrar o certo, o que a hora clínica diz. Então, não quer dizer que você vai cobrar o pé da letra. E outra coisa, uma grande mentira que te contaram. Toda prótese que eu faço, eu tenho que cobrar 3 vezes o valor mais do protético. Onde? Onde que te disseram isso? Tá errado. Tem que colocar na precificação. Se a precificação deu 3 vezes mais, ok, aí tá certo. Mas não existe essa regra de colocar 3 vezes mais. Eu posso mostrar para vocês, através de um exemplo, dentro de uma hora prática ali, se a gente tiver com uma planilha, que dependendo do custo que você tem de imposto, dependendo se o seu paciente dividir em 10 vezes a prótese, você vai ter 14% de taxa com cartão, você cobrando 3 vezes, você não vai ter margem de lucro às vezes. Então, não é isso que dita seu preço e não é isso que dita sua hora, tá certo? Tirar um tempo para estudar isso, para poder sentar, para poder reavaliar, para poder fazer o negócio certo, isso muitas vezes vai te trazer uma maior margem de lucro durante todo o ano, tá? Então, não é copiando, não é olhando para o que o outro está fazendo que vai resolver o meu problema, ou então colocando 3 vezes mais no valor do protético. Não é isso, tá certo? Então, olhe para o seu público. Quem que é o seu público? Isso é relevante para ele? Isso faz sentido para ele? Então, precifica. Tá bom? Precifica e seja competitivo também no mercado. Não só em relação ao preço, mas claro, nos diferenciais. Ele tem que enxergar valor, ele tem que saber, enfim, é tanta coisa, gente. É fidelização, é encantamento, é pós-venda o tempo inteiro, é muita coisa que está relacionada.